Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me escutando? Todo mundo aí? Oi, Adi. Tudo bem com vocês? Como é que foram de final de ano? Tudo certo? Todas descansadas? Ou cansadas novamente já? Por aqui eu mais corri atrás de criança do que descansei. Vamos lá, vamos embora, né? Bom, nós estamos na página 79. A gente terminou o ateliê número 2 e agora a gente vai começar o ateliê número 3, o vínculo que vira fumaça. Vamos embora? Todo mundo aí, preparada? Deixa eu saber se aqui não vai pegar o teclado, não vai? Então, bora. No ateliê Odeio Meus Pais, primeiro ateliê deste volume, logo no primeiro encontro foi possível reconhecer a organização psíquica de Cida. Neste, ao contrário, tivemos que esperar até o quarto encontro para reconhecer quem é Antônio. Foi preciso atravessar um matagal de material clínico em que o paciente se queixava do pai para reconhecer em seus atrasos sistemáticos e no impacto que produziam no analista o tipo inesperado de transferência sobre o impacto. Tivemos uma experiência interessante. Começamos lendo o material pelo crivo da exigência de uma relação fusional. Em certo momento, entendemos que essa exigência estava relacionada a uma fragilidade narcísica extrema. Com o andamento do ateliê, pudemos reconhecer clivagens importantes. No quarto e último encontro, foi finalmente possível fazer contato com a natureza do sofrimento narcísico no vínculo primário. E então pudemos relacioná-lo ao campo transferencial que havia ficado em suspenso desde o primeiro encontro. No fechamento deste ateliê, a analista disse que sentiu uma sensação quase corporal de que as coisas finalmente faziam sentido, numa direção completamente diferente de que vinha trilhando. Essa sensação corporal responde àquilo que descrevi no capítulo 1, ateliê clínico, o para quê, do volume 1, a experiência emocional e intelectual de integração teórico-clínica. Então, vamos lá, né? Primeiro encontro. Antônio, 23 anos, em atendimento há 2 anos, 2 vezes por semana. A análise começou presencial, mas a analista mudou de cidade, de modo que continuaram online. A colega traz o caso porque não vê saída. A vida do paciente está trancada e a análise também. Foi o pai que tomou a iniciativa de ligar e veio para o primeiro encontro presencial. Procurou ajuda quando o filho voltou de um intercâmbio de 1 ano. Achei que ia fazer bem a ele, mas está mais perdido do que nunca. Interessante pensar, né? Aqui eu já fiquei pensando. Se Antônio tem 23 anos, faz 2 anos que ele está na análise, o pai procurou a análise para ele entre 20 e 21 anos. E aqui já é um dado interessante, né? Por que um pai precisa procurar análise para o filho, já que o filho, teoricamente, tem 20 anos e conseguiria fazer isso sozinho? Fico pensando, por exemplo, em como chegam os pacientes, né? Principalmente nesse final de adolescência e início de vida adulta. Muitas vezes eles vêm pelos pais, né? E acho que isso já denota alguma dificuldade que é relacionada a um resgate assim do infantil, né? Das duas partes, tanto do paciente, que talvez não se sente ainda adulto o bastante para procurar uma análise sozinho, quanto do pai, que também sente que o filho ainda está em alguma etapa de desenvolvimento ali próximo da adolescência e que, portanto, procura um analista pelo filho, né? Isso é muito comum. Achei interessante a gente pensar nessa temporalidade. Antes mesmo de falar de Antônio, nossa colega fala longamente sobre o pai. No primeiro encontro, teve a impressão de uma pessoa muito difícil, um homem muito atrapalhado e angustiado. Essa impressão se confirma por conta do seu comportamento durante toda a análise do filho. Invade o enquadro o tempo todo. Escreve mensagens para a analista, conta a ela tudo que o filho fez ou deixou de fazer, pressiona por orientação, enfim, dá um trabalho enorme. A nossa colega tentou estabelecer regras para deixar o campo um pouco mais livre e tentou de tudo para conter a angústia dele, mas em vão. Qualquer combinado vira fumaça, o que é desanimador. Então, assim, o pai realmente quer fazer tudo pelo filho e se sente, né, assim, muito importante nessa relação. Eu não sei se vocês já tiveram
casos assim, mas é muito difícil mesmo, quando principalmente o pai ou a mãe ou alguém paga a análise, então se sente responsável meio que por ver o resultado dela, né? E quando fica incomodando, como se fosse uma criança, assim. Eu já tive alguns adultos que os pais procuravam, assim. Uma vez eu atendi uma pessoa que tinha lá para mais dos seus 32 anos, e o pai ficava pedindo informações do bonito do filho, assim, toda hora. Inclusive, pagamento, o adolescente mirim de 32 anos não sabia nada, assim, era tudo... Eu literalmente fazia todos os combinados com o pai, assim, foi um longo processo de supervisão, até que eu conseguisse entender que precisaria estabelecer limite para esse pai e atuação para esse filho, porque senão eles não iam sair dessa relação, né? Antônio chega meia hora atrasado para a primeira entrevista. Vejam o primeiro material clínico. Meu celular pifou. Como o endereço do teu consultório estava lá, eu não tinha como entrar em contato com você. Fiquei perdido sem saber para onde ir. Nesse momento, ainda não tínhamos ideia de como essa frase já anunciava o elemento mais importante da transferência. Mas sem spoilers, um passo de cada vez. A primeira impressão da analista é de que Antônio tinha um jeitão à vontade demais. Junto com o jeito atrapalhado, tudo indicava tratar-se de um adolescente um pouco imaturo, um pouco sem noção. Veremos, contudo, que essa era apenas a ponta do iceberg. Não fica claro se ele vem porque sente que precisa de ajuda ou se porque o pai acha que ele está perdido. Então, acho que essa questão de sem noção, né? Ele não tinha noção de quem ele era, do que ele falava, de como ele chegava também no consultório. Engraçado isso, né? Sobre como talvez o pai controla tudo a ponto dele não saber nem os caminhos, né? Ao longo das sessões, a colega vai conhecendo Antônio. Ele informa que estudou tecnologia de informação, largou o curso no meio, fez intercâmbio e agora está estudando administração. Está desmotivado com o curso, quase não vai às aulas. Está sempre cobrando, criticando e controlando tudo que o Antônio faz. Mas graças à contratransferência que lemos o material mais significativo, nas entrelinhas, a colega capta que o paciente não se sente bem em lugar nenhum. Ele está à deriva da vida. O material vai mostrando que Antônio não tem interesse em nada, vai vivendo um dia após o outro, ou melhor, sobrevivendo. Boa parte das sessões gira em torno das queixas contra o pai. O ódio ocupa o primeiro plano. Não chega a se dar conta de que também sofre por não estar à altura das expectativas dele. A colega comenta conosco que a descrição que ele faz do pai corresponde exatamente à sua própria experiência. Não há como negar que Antônio tem mesmo um pai tóxico. É muito difícil escutar algo diferente. Parece que Antônio tem razão ao afirmar que só vai melhorar quando o pai mudar. O irmão mais novo conseguiu sair de casa, mas ele está preso, pois depende financeiramente do pai tirânico e arbitrário. E as sessões vão se sucedendo com mais do mesmo. Meu pai isso, meu pai aquilo. Este, por sua vez, ameaça a analista dizendo que se não estiver satisfeito, vai parar de pagar. Na outra ameaça muito comum, assim, de quem detém o poder do pagamento da análise, né? Então, eu pago, eu preciso ver resultado, e você precisa me dar aqui o relatório de como é que está indo a análise da pessoa que está sendo analisada. As últimas saídas que Antônio consegue imaginar são impossíveis, pois nem ele consegue se afastar do pai. Foi para um intercâmbio e não adiantou nada. Nem o pai vai mudar de atitude. Frente a esse mais do mesmo, todos nós do ateliê nos sentimos como analista e como Antônio, sem saída, mais do mesmo. Compulsão à repetição. Sabemos que o material que se repete indica que é algo da ordem do traumático e está em busca de elaboração para poder ser integrado. Então, acho que a grande questão é como sair, né? Que nem o outro ateliê, que era como sair do porão, talvez esse é como é que sai das garras desse pai. Não é que ele não fale de seu sofrimento, mas tudo que ele diz é consciente. Precisamos acessar o sofrimento da criança nele, inconsciente, no meio do matagal do mais do mesmo. Foi o que me levou a tentar outro caminho. Apesar das dificuldades colocadas pelo online, uma parte importante da comunicação se perde quando não temos os corpos em presença. Pergunto à colega como é o contato com ele.
Estou interessada em saber se ela sente convocada de alguma maneira especial, ou no tipo de impacto que o discurso do paciente lhe introduz. São elementos essenciais para tentarmos reconhecer de que campo transferencial se trata. Aqui, gente, eu fiz uma observação, né, que principalmente quando, né, a Marion, ela é muito fã de Bion, né, na questão da teoria corporal, né, então, é interessante pensar sobre isso, né, como o corpo, né, o corpo fala quando a gente pensa nisso, então, o quanto isso é importante quando a gente pensa na expressão, assim, e eu vejo que às vezes isso se perde no online mesmo. Quem já atendeu presencial e online, acho que consegue perceber a diferença. O jeito que o paciente senta, o jeito que às vezes ele usa a sessão, o setting terapêutico. Claro que no online também dá para perceber, né? Às vezes o paciente olha para a câmera, às vezes fica só olhando para lá, às vezes não faz contato direto. Mas ainda no online a gente só tem esse contato aqui, né? No presencial a gente tem todo um campo, assim, de como ele cruza a perna ou fica com as pernas agitadas, né? Então é bem interessante pensar que isso, assim, compõe também o campo da análise, né? E principalmente também por toda a questão de como o Bion também fala sobre a questão do corpo, do inconsciente no corpo, né? Ela retoma a descrição de um adolescente, uma adolescência tardia, pois ele tem 23 anos, um tanto desorganizado, que parece não ter noção de enquadro. Além dos atrasos em quase todas as sessões, frequentemente circula pela casa sem camisa, ou então está almoçando ou jantando durante a sessão. Fora isso, ela tem a impressão de estar diante de um adolescente razoavelmente sensato, com dificuldade de relacionamento com o pai, que, de fato, é muito complicado. Aliás, o próprio pai também parecia sem noção. Não só também não tem noção do enquadre, como lhe faz perguntas do tipo: você é uma boa profissional? Ele é passivo-agressivo também, né? Um paizinho complicado. Frente a esse mais do mesmo, eu me interesso pelos atrasos. Todos já tivemos pacientes assim. Além de ter pacientes assim, gente, não sei, mas todas já fomos assim, né? Eu mesmo, por exemplo, eu e minha análise temos uma questão com atraso complicada. Eu falo sobre atraso na minha análise. O único lugar que eu acho que eu não atraso são com os meus pacientes, mas no resto da minha vida eu atraso. Eu falo, não acredito que eu vou gastar mais uma sessão para falar dos meus atrasos. E vai lá eu falar para minha analista disso. Mas, enfim, achei interessante, assim, essa questão de como ele está e não está na sessão, né? Ele janta, parece que a casa continua, assim, quando ela fala, a sensação que eu tenho é que ele meio que, liguei a câmera que eu tô conversando, não entende a importância, assim, desse momento. Não me parece que é um vínculo muito, muito forte, assim, parece que ele está lá só por estar. E não sei vocês, mas eu já tive também pacientes que esqueceram que estavam no online, foram levantar, pegar coisa, e estavam de cueca. Já aconteceu alguma situação assim com vocês? Nesse caso, né, já aconteceu e era com homem, mas também já aconteceu assim de estar de camisolinha e meio que aparecer mais coisas, assim, acho que essas coisas do online também, quando acontece, tipo quando a gente está em reunião, né? Sabe quando a pessoa vai para reunião, vai fazer xixi, bota o celular na frente da privada, assim, faz reunião com todo mundo fazendo xixi? Às vezes na análise acontece. Comigo aqui, assim, eu lendo esse caso, me remeteu muito a um paciente que tinha características bem parecidas com ele. O que aconteceu? Ele estava lá falando e aí chegou numa situação difícil que ele, eu só vou levantar pegar uma água. E aí ele levantou, o bonito estava lá de cueca e estava todo bonitinho, arrumadinho, assim, de camiseta, mas por baixo ele estava de cueca. E acho que é interessante pensar sobre como isso denota algo que escapa da análise, assim, algo que tipo um ato falho, né? Ops, não era para você ver, mas está aqui vendo, né? Enfim. É mesmo, né, Mari? Assim, tem gente que faz mesmo com camisola, com baby doll, ou com a toalha do banho enrolada na cabeça, tipo, já somos íntimas aqui, amigas, né? Assim, é bem interessante pensar como esses furos, assim, por mais que a gente não consiga analisar totalmente o corpo, a gente analisa a tela, né? Então, como o enquadre fica, porque da mesma maneira que no presencial o enquadre é o setting terapêutico, é a sala do analista, no campo online, o enquadre é aqui, é a tela, o que está no quadrado. Então, talvez pensar tudo que escapa a esse quadrado é algo que um ato falho ali do paciente. Né? Então, que ele queria me mostrar levantando e mostrando a cueca, né? Do mesmo jeito que, por que ali existe, né? Essa questão dessa dificuldade do enquadre que a analista fala. Então, acho que isso é interessante a gente pensar. Alguém levantou a mão, acho que foi a Tati. Pode falar, Tati. Ai, foi eu, mas, gente,
cachorro latindo, barulheira na rua, enfim. Eu tenho uma paciente que eu acho engraçado que em algumas sessões ela começa a comer logo no começo. Eu ainda uma vez eu falei para ela, falei, engraçado, né? Parece que toda vez que você precisa falar de um assunto mais sério, você começa a comer, porque aí comendo dificulta ela falar, né? E aí ela ficou toda sem graça, mas você falando me lembrou desse caso. Sim, é literalmente botar algo na boca para não sair nada da boca, né? Então, é bem isso mesmo. Bom, vamos lá falar sobre atraso. O atraso é um fato, mas como você vive esse fato? Nesse primeiro encontro, ela responde que ficava um tanto frustrada, porque o trabalho era interrompido a cada vez. Mas vimos que era bem mais do que isso. Vou dar um spoiler. Foi só no quarto encontro do ateliê que a colega acrescentou uma nova informação. Disse que, apesar de conhecer muito bem esse padrão, ela era sempre pega de surpresa. Nunca sabia o que esperar. Viria ou não viria, com 10, 30 ou 40 minutos de atraso. Era algo como... Não é um atraso que sempre atrasa 10 minutinhos, 15 minutinhos, mas era inconstante, assim, era instável, né? Acho que essa questão do pega de surpresa, talvez algo que escapa, né? Estou pensando aqui nesse pega de surpresa, o que vira fumaça, então que se transforma de repente, que a gente não consegue acessar. Para Freud, o traumático tem a ver com ser pego de surpresa, sem defesas. É um acontecimento que desorganiza o eu, justamente porque não estava preparado para enfrentá-lo. Aqui, porém, não deixa de ser curioso. Como é possível que, conhecendo o padrão, ainda assim ela tivesse essa experiência de ser pega de surpresa? Talvez a contratransferência seja um caminho fértil para reconhecermos a transferência, mais do que com a realidade factual dos atrasos. Agora que escrevo, se tivesse de pôr em palavras a experiência contratransferencial, seria mais ou menos assim. Antônio se fazia presente por sua imprevisibilidade. Esse modo de presença era vivido pelo analista como um sofrimento que se desconhece enquanto tal. Ela investe na análise no paciente, na presença dele, e na maioria das vezes fica no vácuo. E, como veremos, esse ser imprevisível e deixar o outro no vácuo nos dará uma pista importante sobre o campo transferencial desta análise. Porém, como disse, caminhamos muito ao longo de 4 encontros até chegarmos nesse parágrafo anterior. Marion fala, você tem ideia de por que motivo Antônio se atrasa sempre? Ele se atrasa para se opor ao que vive como uma imposição da analista, ou seja, não vou me submeter a você, vou quando eu quiser, não vou ser controlado pelos seus horários. Ou ele se atrasa porque está perdido e à deriva, sem noção do tempo, né? Realmente, assim, não sabendo as rotas para chegar até o consultório. Ou porque está chapado, por exemplo, viciado em videogame, e aí aqui poderia ser qualquer outra coisa, né? Droga, etc e tal. Por que alguém teria que organizar a vida dele? São algumas questões que se estabelecem. A colega não sabe. Sempre pensou nele como um garotão meio irresponsável. Nesse sentido, concordava com o pai. Só que irresponsável é um juízo de valor. Para sair desse plano, precisamos entender o que significa isso do ponto de vista metapsicológico. Cada uma das respostas propostas citadas nos levaria a um universo subjetivo completamente diferente. Tentamos entrar no planeta de cada um para conversar com quem está de fato lá. Uma pessoa que se atrasa porque está à deriva é completamente diferente de outra que se atrasa para resistir a um objetivo vivido como esmagador. Tipo, você tem que chegar na hora que eu determinei. Sem isso, é difícil interpretar algo que faça sentido para aquele atraso. Dizer você se sente perdido é muito diferente de dizer você odeia chegar na hora porque sente que estaria se submetendo a mim. A colega continua apresentando o caso. Antônio não estuda e falta muito na faculdade. Pergunto o que ele faz o dia inteiro. Ele fica na praia, fica no celular, faz esportes ou simplesmente não faz nada. Na maior parte do tempo, ele não parece muito preocupado com isso, o que tira o pai do sério. Então, ele briga mais, cobra mais, enfim, reforça o vínculo vicioso. É quase como se a gente estivesse falando numa duplinha, né? O Antônio é puro id, né? Então, assim, só vou ficar na praia, no celular, sombra, água fresca, videogame, tá tudo certo, tranquilo.
E o pai já é puro superego, né? Rígido, castrador, arbitrário. Claro que no meio desses extremos, assim, um que vai muito para o id, outro que vai muito para o superego, fica um ego ali, né, muito fragilizado, né? Porque são duas pontas muito distantes de se acessar. Fiquei pensando nessa referência, assim, né? E exatamente por isso se entra em conflito, né? Com base nesse material, abro uma nova discussão. Falo do risco de adotarmos uma postura superegóica, travestida de interpretação. É tentador dizer que, quando escolhe ir à praia em vez de ir para a faculdade, Antônio não está sendo uma vítima passiva do pai. Ele sabe o que está fazendo, é uma provocação, já que conhece as consequências. Felizmente, a analista não foi por aí. Disse algo na linha de que, para não sofrer, ele se anestesia na praia com o celular. Escapou da postura superegóica e acolheu o sofrimento. No entanto, indiretamente, reforçou a crença de que a culpa de tudo é do pai. Se o pai mudasse, ele não precisaria se anestesiar na praia. O que a gente talvez não sabe se é realmente uma coisa diretamente proporcional à outra, né? De modo que falta dizer algo um pouco mais preciso, um pouco mais direto e cirúrgico do ponto de vista do ponto do sofrimento. Me vem a imagem da precisão de uma agulha de acupuntura. Explico. Se a gente frequentar um pouco o planeta em que Antônio vive, vamos perceber que para ele ir para a faculdade simplesmente não faz sentido nenhum. Como não tem projeto de vida, se formar também não faz sentido nenhum. Estudar, então, nem se fala. Os outros estão lá porque vislumbram um futuro. Já ele vive um dia após o outro no modo sobrevivência melancólico. Sendo assim, dá para entender quão inútil seria falar com ele sobre a importância de frequentar as aulas. Ele não vai porque não consegue. Sabe perfeitamente que o pai vai cair matando se repetir de ano. Para sair desse impasse, temos que conseguir falar com a parte dele que ainda não foi acessada por ninguém e que ele também não acessa, motivo pelo qual ele continua repetindo cegamente algo que vai acabar lhe causando ainda mais dor. No ateliê, em certos momentos, paro de falar. Eu falo muito. Não só você, Mariana, eu também. E proponho aos participantes exercícios de intervenção. O que cada um do grupo diria, Antônio, a partir do pensamento clínico que acabamos de esboçar? Eis algumas das intervenções propostas pelos colegas. Você não consegue estudar porque isso não faz nenhum sentido para você? Estudar para quê? Ou, de algum jeito, ficar em casa jogando faz mais sentido do que ir para a faculdade. Ou, você joga bem? Imagino que seja bom se sentir competente em alguma coisa. Nossa, essa aqui é uma pitadinha de crítica, né? Assim, na luva de pelica. Ficar na praia é um jeito de sentir que ninguém manda em você, que você é dono do seu nariz. Deve ser muito doloroso sentir que você não é o filho que seu pai queria e, ao mesmo tempo, você não consegue fazer nada de diferente. Reservo-me o direito de escolher dentre todas a que considero mais ao ponto. Faço um mix e proponho algo como: imagino que, quando você vai para a faculdade, fica se perguntando o que está fazendo ali. Nada daquilo faz sentido para você. Com esse tipo de intervenção, estou tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo, dois coelhos com a mesma cajadada. Expressão antiga, eu sei, vejam no Google. Faço referência à proposta de Green, 1984, de dupla transferência sobre o objeto e sobre a linguagem. Procuro estabelecer na transferência uma comunicação empática profunda, com a parte dele que vive um sofrimento que se desconhece enquanto tal. Comunicação empática profunda. 3 termos que mereceriam cada uma longa conversa. Em suma, é uma maneira de dizer: estou te enxergando, sei onde você está comunicando algo, eu posso entender como você se sente, você não está mais sozinho aí. Algo que certamente ele nunca teve, ou muito pouco. Ao mesmo tempo, procura ampliar seu repertório simbólico para que ele possa reconhecer de que sofrimento se trata. Ofereço palavras para que ele possa construir uma narrativa para seu próprio sofrimento. E vejam só, ao sofrimento consciente, o pai vai brigar com ele mais uma vez. E há o sofrimento inconsciente. A vida dele é um grande vazio sem sentido. Ele não sabe que sofre porque não vê sentido na vida. Se você leu o capítulo 2, você sabe para que serve uma análise do volume 1, viu que nosso objetivo na análise de pacientes que apresentam um sofrimento não neurótico é oferecer condições para que possam retornar ao seu trabalho de simbolização primária interrompido pelo traumatismo. Quais seriam essas condições?
um modo de presença capaz de estabelecer uma comunicação empática profunda com o sofrimento da criança nele e, ao mesmo tempo, trazer elementos que ajudem o paciente a fazer contato com o sofrimento que se desconhece enquanto tal. Repetindo, Antônio pensa que sofre por causa do pai. Quando conseguimos a comunicação empática profunda, entendemos que ele sofre porque sua vida não tem sentido, mas não tem a mínima ideia disso. E muito menos que sua vida não tem sentido porque, em algum momento, ele se perdeu de si mesmo. Uma parte importante de sua própria história e de suas experiências emocionais não está subjetivada. Está inacessível porque está clivado, isto é, está sem representação. Antônio tem mãe? Alguém pergunta, né? Acho interessante, né? Depois de muito tempo, alguém pergunta dessa mãe, né? O que geralmente acontece antes, né? A colega responde que tem. Casou-se de novo e tem outra família. Quando está desesperado, Antônio vai pedir abrigo na casa dela. Mas ela é muito inconsistente. Não dá para ficar lá por muito tempo. Pergunta a colega. Inconsistente como? Ela traz alguns fragmentos clínicos que ilustram como Antônio pode até ficar com a mãe, mas não faz parte da família dela. Ele se sente uma visita, um hóspede. A mãe não consegue realmente portá-lo psiquicamente. Ele não se sente investido. Abre, então, uma discussão sobre como a mãe não consegue fazer o papel do terceiro. Sim, terceiro, mesmo sendo a mãe. O pai é claramente o representante do objeto primário, ou da entidade, como costumo dizer. Quando falo em objeto primário, refiro-me inicialmente a quem, no ambiente, se responsabilizou pela sobrevivência física e emocional da criança, mas também com que psiquismo, isto é, em que tipo de vínculo intersubjetivo a criança precisou se constituir. E, por fim, com que objeto interno e externo ele ficou enroscado sem conseguir a reparação a separação objeto e sujeito e objeto, né? Aqui, se a gente for traduzir, quem é o cuidador principal, né? Geralmente, quando a gente fala de sofrimentos, principalmente ligados à infância, é natural que muitas vezes isso seja relacionado à mãe, né? Por isso que ela fala com um certo espanto, né? Que aqui acontece quase como um Édipo de outra configuração, assim, não diria invertido, mas de outra configuração, né? Então, ali, nesse caso, o pai é o cuidador principal e a mãe teria que fazer a interdição dessa relação pai e bebê, né? Então, seria diferente, por exemplo, do que o Winnicott fala sobre a separação mãe e bebê, e aí o pai faz a interdição, o papel do terceiro e tudo mais, né? Então, acho interessante pensar nisso. E acho interessante pensar nessas dinâmicas não habituais, assim, né? De como aqui, nesse momento, é a mãe que sempre esteve fora de cena. Tanto é que ele entende a mãe como alguém que não investe nele, alguém que não suporta, né? Alguém que trata ele realmente como uma visita. Enfim, o pai, entidade, aparece em primeiro plano o tempo todo. É com ele que Antônio está enroscado. Não há um terceiro que faça o meio de campo entre a criança e seu objeto primário, de modo que ele fique inteiramente em suas mãos. A colega que atende Antônio pergunta: como lidar com o pai que manda mensagens todos os dias? Respondo que não sei. O pai não está em análise. O trabalho é todo online, 2 vezes por semana, em cidades diferentes. Em termos de enquadre, as condições estão longe de ser as ideais. E ainda que fossem, ter de lidar com a patologia dos pais quando ela interfere na análise dos filhos é sempre um desafio. Acho que a gente teria que ser remunerada por isso. Também. Acho que isso aqui indicaria, assim, pacientes de insalubridade, sabe? A gente poderia colocar. Vou cobrar mais quando a patologia dos pais interfere na análise dos filhos. Tem 33% a mais de periculosidade. Se o pai chato ou a mãe chata interferir na análise dos filhos, vai ter adicional. Acho que a gente poderia colocar isso como um risco ao nosso trabalho, um risco de insalubridade. Nossa colega nos conta que conseguiu um feito: chamar os dois para uma conversa presencial. Nossa, como é que ela conseguiu isso? Fico pensando, né? Ela foi viajar. Acho que isso, inclusive, denotou um custo para a coitada, que teve que voltar lá para a cidade de origem. Tá parecendo a Hannah, né, Hannah? Voltar para a cidade de origem para marcar a análise com os dois que ficaram para trás pelo caminho, né? Sua ideia era tentar traduzir um para o outro.
Dizer para o pai que Antônio sofre porque não consegue ver sentido em sua vida e para ele e que para ele futuro não quer dizer grande coisa. E contar a Antônio que o pai pode ter pavor da responsabilidade de criar um filho sozinho e se não der certo é tudo culpa dele, etc. Mas não funcionou. De algum modo, nossa colega está identificada com a criança em Antônio. Ela também tem medo de ser sumariamente demitida ou morta se não corresponder às expectativas do pai. Isso é interessante pensar, né? Que a analista também, na contratransferência, se sente ameaçada. Assim como Antônio se vê sem saída, a analista também está sem saída. Como seu paciente, ela acredita que este homem teria que mudar para que ela pudesse trabalhar direito. E, de fato, investe esforços consideráveis nessa tarefa inglória. No entanto, é importante se desidentificar desse lugar na contratransferência para lembrar que o objetivo de uma análise não é mudar a realidade, e sim mudar a leitura que o paciente faz de sua realidade. Em outros termos, Antônio teria de mudar de posição subjetiva. Em vez de ler o pai como entidade acima do bem e do mal, que pode salvar ou matar, da qual Antônio depende de forma absoluta, ele teria de conseguir vê-lo como um mero humano, ressignificando assim seu sofrimento. Depois de ter escrito nota sobre a aptidão à felicidade, reconheço agora, com pano de fundo das queixas de Antônio em relação ao pai, a posição subjetiva do narcisismo primário. Ele afirma que só vai melhorar quando o pai mudar de atitude, ou seja, continua achando que o pai é uma mãe absoluta que poderia e deveria fazê-lo feliz. Segundo encontro. Tenho poucas anotações sobre este encontro. Seu valor é mostrar como se deu, neste caso, o processo de tentativa e erro na construção de um pensamento clínico. A colega nos conta que Antônio se irrita com ela quando propõe pensarmos juntos em qual seria a sua parte na situação penosa que vive com o pai, ou no fato de sua vida estar parada. Falei em tentativa e erro. Dá para entender qual é a sua tentativa. Tentar trabalhar para que Antônio deixe de funcionar no modo projetivo, tudo é culpa do pai, e se responsabilize minimamente por sua vida. Foi um erro, como pudemos compreender, pelo fato de que ele ficou 2 semanas sem aparecer. Só aceitou voltar quando trocaram dia e horário da sessão. Parece, então, que Antônio se sentiu criticado e responsabilizado por seus problemas. Ele deve ter escutado: se tua vida está parada, a culpa é tua. Esse erro é muito valioso e importante porque indica que estamos escutando no nível errado. Ela está escutando um adulto que poderia se responsabilizar pelos seus atos, mas nosso foco é a criança em Antônio, que está tentando contar algo sobre um sofrimento que ele desconhece enquanto tal. Para trabalhar com a transferência negativa instalada por um erro do analista, o que é bem diferente de uma transferência negativa relacionada à psicopatologia do paciente, é preciso se implicar. Se percebemos que ele se sentiu criticado, ele some por 2 semanas, podemos dizer: eu te disse X, e talvez você tenha sentido que estou do lado do teu pai contra você. Ou então, eu te disse X e você sentiu que eu não entendi nada. Vamos tentar de novo. Mas voltaremos ao caminho que a nossa colega estava trilhando. Quando o paciente se irrita com um convite para pensar em sua parte de responsabilidade, inicialmente ela reconhece que escutou o adulto, que supostamente poderia ser responsável, mas não quer, ao invés de tentar ouvir a criança no adulto, do jeito que pode. Do jeito que pode, está tentando dizer outra coisa. Ela interpreta a sua irritação como intolerância à diferença. Ele supõe que ela esteja vendo as coisas exatamente como ele, ou melhor, exige que ela pense exatamente como ele. Ela tenta avançar nessa linha: se eu não concordo 100% com você, viro tua inimiga. Ou ainda, se eu só concordar com você, para onde é que a gente vai? Aqui eu achei interessante pensar, né, em como ela fala que a transferência negativa nem sempre é uma transferência que vem só do paciente, nesse sentido, né? É diferente, por exemplo, a transferência que se instala em casos, por exemplo, onde o paciente é bipolar ou borderline, quando a gente sabe que aí a transferência negativa, a implicância com o terapeuta sempre fica de alguma maneira mais acentuada. Aqui ela fala sobre a transferência que a gente, às vezes, escorrega, escapa, né? E acho que, de novo, interessante pensar em como
é importante que a gente observe tudo, né? Então, eu falei alguma coisa, eu fiz alguma aposta, pensando que, às vezes, todo manejo é uma aposta. E logo depois, paciente faltou, paciente não vem, paciente mudou o jeito de me olhar, mudou o jeito de sentar, né? Mudou a posição na poltrona, na sala, está mais distante, está respondendo de maneira seca, está com dificuldade de começar a falar, ou seja, perdeu o ritmo. Aí pode ter algum indício de que a transferência virou, né? Virou de positiva para negativa, e aí a gente precisa pensar, né? Foi talvez um investimento de lá para cá, ou às vezes daqui para lá, né? Então, eu achei interessante pensar nisso, assim. E quando ela fala sobre se implicar, então voltar, porque muitas vezes a gente sente que a transferência ficou negativa, mas a gente fica, tá, deixa eu ver o que ele tem para falar, deixa eu só escutar, deixa eu tentar criar coragem de novo para fazer um outro manejo, uma outra aposta. E aqui ela fala sobre a questão de se implicar, né? Voltar e falar, acho que não ficou bom aquilo que a gente falou na sessão passada, vamos tentar falar aquilo de novo? Acho que talvez você não gostou, acho que talvez você me entendeu errado, acho que talvez eu te entendi errado. Então, acho que isso é importante pensar, que quando a gente sente que ficou uma sujeirinha ali para reparar, é importante que a gente volte para esse ponto, né? Aí a Marion fala, qual a teoria implícita da analista, né? Quando ela fala sobre o que o Antônio parecia estar sentindo, né? Se eu não concordo 100% com você, viro tua inimiga. A teoria implícita em sua intervenção é que Antônio busca uma relação fusional. Por isso, ela tenta fazer um mínimo descolamento do lugar esperado por ele. A irritação é lida como reação esperada à quebra da relação funcional. A interpretação é que se ela tenta se separar um pouco, ele se sente abandonado e traído. Vemos aqui a ideia de Winnicott, de que o analista tem que sobreviver à fúria do paciente quando se desloca do lugar de preocupação materna primária. A analista tinha bons motivos para pensar nessa linha. Ela nos conta que ele teve uma namorada e, na época, sua leitura do material clínico era de que ele esperava que ela fosse a mãe da preocupação materna primária. Em sua transferência com a garota, ele a via como a mãe absoluta que podia e devia se adaptar perfeitamente às suas necessidades. Ele se irrita muito quando ela não o fazia. De modo que trazer essa dinâmica para a transferência com o analista fazia todo sentido. Foi interessante a colega tentar uma interpretação diretamente transferencial para constatar que esse tipo de intervenção não fazia nenhum sentido para Antônio. Talvez fosse mais produtivo abordar a transferência com a namorada. Por exemplo, ela teria que te satisfazer plenamente e, se não o faz, você entende que ela não está nem aí para você. Dá para entender que fique tão irritado com ela. Voltando à namorada, ele se queixava muito de que ela não parecia estar conectada com ele. Marcavam de se encontrar e ela atrasava horas, acabava rompendo. Para nós, no ateliê, conforme a colega ia trazendo material clínico, fomos percebendo que talvez não fosse só o ódio pela perda da relação funcional. A namorada era o sol em torno do que ele orbitava, o que a poupava de perceber que não tinha vida própria. Era ela que propunha os programas e que cuidava de tudo. Sem ela, ficou à deriva da vida. Isso mudou nossa escuta. Começamos a entender quem é essa pessoa, como é o universo subjetivo que ele habita, e por que não consegue construir uma vida própria. Numa relação de extrema dependência, resta a Antônio orbitar em torno do pai, a entidade que pode salvá-lo ou destruí-lo. O ódio e o desamparo indicam a extrema fragilidade narcísica. Antônio não é só um adolescente atrapalhado e perdido. O buraco é mais embaixo. Temos falhas importantes na construção do narcisismo primário. Se ele busca uma relação fusional, é para se manter minimamente em pé, narcisicamente falando. Sabemos que esse tipo de fragilidade narcísica tem a ver com falhas importantes no vínculo precoce. Mas quais? O que deu errado no vínculo com o objeto primário? Foi só no quarto encontro que conseguimos responder a essa pergunta. Frente a essa questão, a colega associa com o material em que Antônio fala de uma série que está assistindo, Apocalipse Zumbi. Nós, no ateliê, nos animamos com essa associação, porque confirma o caminho que estamos tomando. Não é apenas um
apenas um garotão perdido ou sem noção. O buraco mais embaixo. Graças à série, ele finalmente conseguiu colocar em palavras algo de sua experiência de ser um zumbi, um morto-vivo. E do terror frente ao apocalipse, que temos todo o direito de supor, já aconteceu no vínculo precoce. Antônio se representa como um morto-vivo dentro de um pesadelo sem fim. O recado está dado. Acho que dá para a gente ler o terceiro encontro, e depois a gente para, pode ser? Terceiro encontro. A colega traz material clínico novo. Por vezes, Antônio embarca num discurso politicamente correto. Quando fala das minorias, o discurso é progressista e ele sabe que deveria empatizar com seu sofrimento. Mas o que deixa a colega perplexa é que é um discurso vazio de afeto. Ele fala da boca para fora. Na verdade, ele não sente nenhuma empatia. Ele mesmo se surpreende quando percebe que não sente nada. O material parece feito sob medida para ilustrar o que é clivagem. O adulto sabe falar sobre o sofrimento da minoria, mas o discurso é vazio de afeto porque a criança no adulto não consegue fazer contato com a dor. E isso pela boa razão de que, para sobreviver, a criança se clivou da parte de seu psiquismo que poderia senti-la. Antônio se dá conta de que não sente nada, quando deveria estar sentindo alguma coisa. A dor psíquica não está subjetivada. O acesso ao clivado se dá inicialmente por meio de interposta pessoa, no caso, a dor intolerável do negro num país racista. Como ajudar a diminuir essa clivagem para que o traumático possa ser integrado? Um bom caminho para se engatar no discurso dele sobre racismo. Isso porque a escuta analítica reconheceu que a fala sobre o negro, numa relação assimétrica com o branco, representa a criança nele na relação assimétrica com seu objeto. É uma oportunidade de falar, por interposta pessoa, sobre o horror que deve ser viver tamanha impotência e desamparo. Aqui, quando eu estava lendo, fiquei pensando, né, sobre Antônio é negro, não é? Ele é branco, de que lado que ele está, assim, desse discurso, assim, na pele, né? Fiquei pensando sobre isso. Talvez seja possível tocá-lo com uma intervenção do tipo, deve ser horrível ter sido privado do básico. Imagino que dê muito ódio dos brancos do teu objeto primário. Ou ainda, os brancos, o teu objeto primário, nem imaginam o que é não ter as necessidades básicas atendidas, tua criança no adulto. Será que ele consegue sentir essa dor e esse terror na própria pele, no lugar do discurso politicamente correto, mais vazio? Aqui acho que ela está usando de um disfarce, né? Assim, então, quando ela fala sobre interposta pessoa, usar a outra causa para falar de uma causa própria, mas que ele não consegue acessar, né? A dor que se desconhece enquanto tal, pois está clivada, se transforma em ódio do pai, que é representante do objeto primário. Por isso, fazer contato com a dor deveria permitir a transformação do ódio em mera raiva. E deveria permitir também um afeto novo, a tristeza, que seria indicada de algum trânsito pela posição depressiva. Como é triste que seu pai tenha tantas limitações. Em algum momento, Antônio comentou que, quando era criança e ficava doente, não tinha ninguém para lhe fazer uma sopinha aconchego. Pergunta ao colega o que ele faria com uma interpretação do tipo, que triste um pai que não faz ideia de como cuidar de seu filho doente. Ele conseguiria ver um pai desamparado no lugar de uma figura autoritária, abusadora e tóxica? Ou ele interpretaria a tua interpretação como, você está com pena do meu pai quando deveria ter pena de mim? Nossa colega diz que tentou essa linha algumas vezes. Antônio até entende intelectualmente que seu pai tem limitações, mas não consegue integrar esse saber emocionalmente. A ficha não cai. Ressentido, ele responde de sempre. Se eu estou me tratando, que é muito mais doente do que eu, deveria ser o primeiro a querer se tratar para não enlouquecer. Acho que eu pulei uma palavra. Se eu estou me tratando, ele, que é muito mais doente do que eu, deveria ser o primeiro a querer se tratar para não enlouquecer. Em tese, a capacidade de ficar triste indicaria, em primeiro lugar, que a entidade está sendo desconstruída. Ele estaria descobrindo que o pai é um mero ser humano. Ao mesmo tempo, seria indicativo de que o trabalho psíquico de integração está em curso, o que é um progresso, em termos de retomada do processo de subjetivação. O fato é que Antônio está longe disso.
Por enquanto, ele não renuncia à esperança. Ou seria uma exigência de que o pai faça análise. Preciso confessar que não pudemos nos impedir de rir de sua expectativa. Todos os participantes do ateliê estavam rindo, cada um no seu quadradinho do Zoom, o que é ainda mais engraçado com o áudio desligado. Como Antônio conseguia sequer imaginar seu pai em análise? Se seu pai tivesse condições psíquicas de procurar uma análise, ele já seria outra pessoa e não daria tanto trabalho a Antônio e à analista. Mas ele procurou, né? De alguma forma ele entendeu que era necessário para o filho, não para ele. É uma procura projetiva, mas ainda assim era uma procura, né? No meu livro sobre aptidão à felicidade, uso a expressão murro em ponta de faca, para falar de pessoas que odeiam a realidade tal como ela é e passam a vida lutando contra ela. No ateliê, pudemos conversar sobre o que esperar de uma análise. Por melhor que seja, ela não muda a realidade do paciente. O pai vai continuar sendo o pai. Não adianta ficar esperando que ele se transforme em outra pessoa. O que muda é o olhar do sujeito, sua posição subjetiva e como ele interpreta a sua realidade. De modo que, quando uma análise é bem sucedida, o paciente sai da posição subjetiva de assujeitado a um destino cruel para sujeito da sua própria vida. Quando ele tiver desconstruído a entidade, espera-se que, em vez de continuar se queixando, consiga dizer para si mesmo: ok, esse é meu pai, o que eu vou fazer com isso daqui para frente? O que costuma acontecer, contudo, é que, quando um muda, o outro muda junto. Por exemplo, digamos que Antônio comece a ver sentido na sua vida e se engaje em alguma atividade. É possível que o pai fique menos angustiado e recue sua posição de crítica e de controle. E aí a gente vai falar das posições dinâmicas, né? Naquilo que a gente fala sobre a psicanálise mais transgeracional e no sentido dessas relações psicodinâmicas que se estabelecem, né? A gente não está querendo mudar o pai, mas a gente entende que se a gente conseguir dar autonomia para o Antônio, automaticamente o pai também vai ser transformado por consequência, né? Acho que isso que é o bonito da análise, né? Uma vez eu li que alguma coisa assim, falando assim, eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer análise. Depois disso, o negócio pegou fogo. Então, que é exatamente isso, né? Parece que uma pessoa vai para análise e vai mobilizando, e aí impacta na dinâmica com os familiares, que aí vão se esburacando também, lidando com a sua ferida, e aí parece que vai virando, né, a pirâmide, né? Então aí o outro vai para análise, outro vai para análise, um vai para análise por um, e outro vai para análise por outro. Então, acho que isso é o bonito, né? Quando cada um vai entendendo que tem que se haver com a sua própria dor, o outro também começa a olhar para si. Acho que isso vira uma corrente inconsciente que é muito bonito, embora muito difícil, assim, para as pessoas que resistem, para os familiares que falam, eu não faço análise é coisa de doido, vai você? Começa a ficar bem angustiante, bem interessante. Eu gosto muito. Mas é isso, gente. Acho que a gente para por aqui hoje, e aí na semana que vem a gente finaliza o quarto encontro do Antônio e o que a gente aprendeu nesse ateliê. E aí, a gente acaba o livro. Acho que talvez na semana que vem a gente já acaba. E vamos já começar a nos preparar para o próximo. Eu já vou mandar continuidade, que a gente começa a riscar fósforo, que é o volume 3. Então, a gente, assim, não vou nem fazer votação agora, tá? Já vai emendadinho em todas as coletâneas de Marion. Quem quiser já comprar, já vamos comprando aí, que a gente finaliza muito provavelmente semana que vem. E aí, na próxima, a gente já começa o outro livro. Mas queria perguntar, o que vocês estão achando do Antônio? Lembrou algum caso? Alguém quer pontuar alguma coisa? Estão muito quietinhas. Só a Adi com câmera aberta, todo mundo lá só lendo e ouvindo essa minha voz agradável. Ninguém? Vamos cestar todo mundo, então? Então tá certo, gente. Beijos, até semana que vem, nos vemos mesmo horário, mesmo local. Beijão, tchau, tchau.